Silêncio, 3, 2, 1. Valendo no Facebook também. Tá? Sem mexer na câmera, vamos cuidar. Boa noite. Tá aparecendo. Está aqui no Face. Pessoal do Face, tudo bem? Boa noite. Ninguém está me vendo, a produção está falando aqui, mas já tem 8 pessoas aqui. Vamos transmitir. Boa noite, gente. Tudo bem? Está aqui no Face. Pessoal do Face, tudo bem? Oi, Evelyn, tudo bem? Boa noite, Evelyn, Luciana, Giane, Kevin, Elisete, Cleise. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Regina, beijo. Marco. E aí Marcão? É o Marcão. Maior comediante do conjunto dos metalúrgicos. Ô Marcão, precisa retomar essa carreira aí de comediante, hein, pô? Oi, Evelyn, boa noite, Evelyn. Tá valendo aí? Pessoal, boa noite. Boa noite. Tá autorizado aí? Torre, autorizada a decolagem? Podemos decolar? Pessoal, muito boa noite a todos, tudo bem? Deixa eu baixar o meu aqui. Você vai me mandar o link? Tá. Pessoal, enquanto isso, eu vou receber um link aqui, vou mandar para uns brothers aqui que pediu. Eu queria dizer que pela primeira vez aqui a gente está fazendo essa transmissão ao vivo também no Instagram, em homenagem ao meu primo Anderson, que a gente não se encontra muito, mas está no coração também, é nosso brother aí, lembro quando nasceu. E viu, Anderson, essa transmissão aí é para você, viu? E agradecer aqui a nossa equipe técnica que em 10 minutos viabilizou essa transmissão também no Instagram. Considerando que no Instagram, né, ele tem um tempo menor, mas beleza, a gente, se precisar, começa esse bate-papo hoje e termina aí num outro dia, quem sabe. Vou só dar só um minutinho aqui, que eu vou só esperar o link aqui. Já chegou para mim? O meu link tá vindo de marcha ré. Deixa me ver. A Cleise está dando aí o retorno para a gente, viu, Cleise? Muito obrigado pelo acompanhamento aí, pelo retorno da nossa operação. Pessoal, eu vou aproveitar aqui, enquanto o link não chega, tá? Para mandar para algumas pessoas que me pediram. Você me perdoa que eu tô meio devagar aqui ainda nessas transmissões, não manjo muito. Mas eu queria aproveitar já para mandar um grande abraço e uma saudação especial para uma pessoa que há muito tempo, né, eu cresci ali vizinho, amigo, agora a gente faz parte aí de uma só família. O meu amigo, meu vizinho, meu parceiro de sempre, o Francino, semana passada eu fiquei te devendo esse abraço, mas está aqui, você sabe que a gente lembrando na hora da transmissão, não lembrando, vendo ou não vendo, o nosso coração está conectado sempre, porque o que é mais importante é todos esses bons sentimentos que nós nutrimos, né?
mas vai aqui a minha saudação para Dona Maria, para o pessoal, para a Janaína, para o Joilson, para as crianças, para todo mundo, para o Edson, enfim, para toda a família que é nossa família também. Pessoal, então assim, hoje eu separei hoje para falar. Chegou o link? Muito bem. Gente, deixa eu só mandar um link aqui para uns brothers aqui que tá. Vamos lá. Link. Vamos lá, peraí. Me ajuda aí. Só um minutinho. Watson. Deixa eu correr aqui que... Peraí, só mais um minutinho. Bom, tá aqui, consegui? Consegui, colei, foi. Pessoal, quem me pediu o link aí, GG, beleza, GG? Eu não manjo muito, mas isso aqui para você também, especialmente para todas as pessoas que estão nesse nosso grupo animado, forte e sacudido. Pessoal, vamos lá. Muito obrigado a todos vocês. Nós estamos decolando agora rumo ao passado, porque lá tem uma história que eu acho uma história muito bonita, porque é uma história de superação. E eu fiz uma colinha aqui a lá Faustão, né? Porque eu tô meio gordinho, igual o Faustão mesmo. Então, toda a minha história, ela começa com meu pai, que saudoso, né, já não está mais aqui entre nós, está nos aguardando no andar de cima. Mas com meu pai baiano, a minha mãe, beijo mãe, te amo. Minha mãe nasceu no interior de São Paulo e ambos se encontraram no Paraná. E começou ali, né, a construção da nossa família hoje, uma família que é composta por 7 irmãos. Beijo a todos os irmãos também, amo vocês. Pessoal, e essa história no Paraná, quer dizer, meu pai da Bahia, a minha mãe do interior de São Paulo, esse encontro no Paraná, ele se confunde com muitas histórias, né, de todos que estão nos vendo aí, muito provavelmente tem histórias parecidas, né? O povo brasileiro, ele migrou, né, muitos vieram para São Paulo em um determinado momento aí, na década de 70, de 80, e com a gente não foi diferente. A minha família chegou aqui com meus 5 irmãos nasceram no Paraná, com meu pai e minha mãe, e eu chegaram em 78 aqui em Osasco. E em 79, eu sou o número 6. Em 79, em meio a toda aquela efervescência, né, da década de 70, ali no final da década de 70, a grande greve geral, a lei da anistia, enfim, era um ano que começava a caminhar para a redemocratização do Brasil. Eu tive, né, a felicidade de nascer nesse momento em que a democracia ela começava a ser restabelecida no Brasil. Então, em 1979, aqui nasci em São Paulo, no Hospital das Clínicas, por uma questão, né, de... Mãe, a senhora precisa me contar por quê, viu? Mas eu nasci lá no Hospital das Clínicas, morava, né, aqui. Morei aqui, já nasci e morei aqui no Jardim Padroeira. Isso mesmo, exatamente. Nasci em São Paulo e vivi 6 anos no Jardim Padroeira. Eu queria mandar, inclusive, lembranças de um abraço, um forte abraço para cada amigo que a gente deixou, pessoas que nos ajudaram, que sempre nos apoiaram, a dona Luzia, o seu Fernando, algumas pessoas, assim, me perdoem os que eu não lembro agora, que fizeram a diferença também na nossa vida naquele momento. Nessa época, em 79, o meu pai ele era motorista de caminhão e a minha mãe estava estudando para enfermagem ainda, e a gente vivia com várias privações, né? Algumas dificuldades. A gente morava num barraco
com 9 pessoas dentro. Aí fazer uma observação rápida, né? 79 eu nasci, 82 nasceu a minha irmã número 7, a caçula, a última. Beijo para Raquel. A gente viveu ali por 6 anos com bastante dificuldade. E hoje eu conversava com o seu Heitor aqui na loja e eu falava para ele do que era importante, né, de como foi importante essa minha experiência lá atrás, porque nós tínhamos todas as privações. Nós morávamos numa casa de madeira, uma infinidade de privações, 9 pessoas dentro de uma casa, um telhado que chovia mais dentro da casa do que fora, né? E eu lembro que uma das coisas que eu tenho viva na memória é que nos dias de chuva tinha que colocar alguns plásticos pretos, né, no próximo do telhado, para que não molhassem, né, as pessoas que estavam dormindo. E toda essa experiência, eu queria dizer assim, que toda essa experiência para mim foi assim, uma coisa muito saudável, muito assim, extraordinária, porque isso criou uma base sólida para mim, por exemplo, e eu tenho certeza que para os meus irmãos também. Por quê? E comentando o que eu dizia para o seu Heitor, porque apesar de todas as privações que nós tínhamos ali, nós tínhamos exemplos fortíssimos, né? O meu pai e a minha mãe, eles eram grandes exemplos. E a minha irmã mais velha, Laodiceia, beijo para ela também, cuidava, era basicamente a pessoa que cuidava da gente ali. Então, a gente tinha exemplos e referências em todos os lugares. Exemplo nesse cuidado que eu falei para vocês, com a chuva, enfim, e N outros exemplos. Por outro lado, tudo isso que eu tinha dentro de casa, isso criou uma base muito forte, que foi o quê? O trabalho unido a essa dedicação, a esse amor familiar, ele criou uma estrutura e nos dava esperança sempre. Então, assim, claro que eu com 2, 3 anos de idade, eu não tinha condições, né, de essa maturidade, mas hoje eu vejo que toda aquela movimentação dos meus pais, ele produzia uma coisa essencial, que é a esperança. Então, com essa esperança, a gente lutava e a gente aprendia a lutar. Então, é muito engraçado porque nós víamos, né, os pais trabalhando, e eu também via e tinha como referência os meus irmãos mais velhos, né, o Samuel e Eliseu, os mais velhos, eles vendiam biscoito, enfim, uma série de produtos na rua, e eu e o Zacarias, que era um irmão mais velho que eu, nós víamos isso. E eu me lembro que, e assim, parece, né, gente, não é mentira, isso é verdade, Zacarias está online agora, você comprove isso daí, porque isso é verdade, esse bilhete é de verdade. Eu com 5 anos de idade e o Zacarias com 8 anos de idade, eu lembro que nós pegamos uma vez uma caixa de isopor e nós fomos até a sorveteria onde os meus irmãos e o meu pai também pegava sorvete para vender, e nós pegamos ali e fizemos uma experiência igual ao que eles faziam. O curioso, né, que eu fui contar isso para minha mãe 30 anos depois, eu acredito, de 25 a 30 anos depois dessa experiência. E ela, assim, eu acho que ela tá me vendo aí agora, eu acho que até hoje ela não acredita nisso. Mas essa foi uma experiência. E vocês percebam que, apesar de errado, né, uma criança de 5 anos sair junto com uma de 8 anos, mas isso já era um reflexo do exemplo que nós tínhamos ali. Um exemplo de luta, um exemplo de trabalho, um exemplo de esforço e um exemplo de empreendedorismo. E eu lembro que nós fomos para essa tarefa com uma satisfação enorme, assim, muito, muito, muito felizes os dois. Por quê? Porque é uma experiência para ganhar algum dinheiro. Antes dessa, eu lembro, inclusive eu queria mandar um abraço para o Ricardo, lá da rua Campo Grande, do Padroeira, que nós íamos até o ferro velho que tinha lá e a gente queria pegar um carrinho para pegar papelão na rua e para ganhar dinheiro. Então, assim,
já tinha ali, né, uma vontade de empreender. E eu lembro que o responsável, o dono do Ferro Velho, ele não deixava a gente, que tinha 4 anos de idade, pegar o carrinho, mas ele deixava a gente sair para a rua com um saco para poder recolher os recicláveis e poder vender. E eu lembro que sempre eu saía junto com esse meu vizinho e meu amigo de infância, né, e até hoje eu tenho muita consideração por ele, apesar de, infelizmente, a gente ter se afastado. Eu lembro que num belo dia, e já foi, eu acredito que a primeira vitória do empreendedorismo foi ali, o dono do Ferro Velho, ele permitiu que juntos, eu e o Ricardo, nós saíssemos com um carrinho para poder pegar. Então, assim, uma pessoa, um puxava lá na frente e o outro, né, ia ajudando a empurrar o carrinho para coletar os materiais recicláveis. Então, assim, ali foi a primeira vitória. Quando nós conseguimos sair, eu e o meu irmão, para fazer esse comércio de sorvetes, isso foi uma coisa extraordinária que assim, me marca profundamente até hoje. Eu vejo cada passo que nós demos da rua Campo Grande, descendo ali pelo escadão, pela creche, passando por cima de um tubo que existia da Sabesp, subindo o escadão e saindo da Benedito Alves Turípio, em frente a um ponto do ônibus, que hoje, quem é do Veloso e está vendo agora esse vídeo, essa transmissão, do lado ali da Igreja Universal, na Benedito Alves Turípio. Ali tinha uma sorveteria, ali nós pegamos, eu acredito que 30, 40 picolés cada um, nós pegamos o ônibus ali, descemos no quilômetro 18 e pegamos o trem e vendemos tudo dentro do trem. Então, eu conto isso, estou contando isso hoje aqui, e vocês me desculpem às vezes que eu vou me alongando, porque um milhão de coisas vem à mente agora, uma experiência assim marcante, profunda, e que hoje eu vejo isso como um alicerce que foi feito, que foi construído. Eu não estou dizendo aqui que está certo, que está correto, blá, blá, blá. Eu concordo que assim, não existe a menor possibilidade, nenhum fundamento de uma criança de 5 anos de idade fazer isso, mas isso aconteceu. Então, eu lembro disso com muita felicidade e muita gratidão, né, especialmente a Deus que deu essa oportunidade e aos meus pais que deram um exemplo e os meus irmãos mais velhos também, que foram exemplos de trabalho e de empreendedorismo, eles aí com 12, 13 anos de idade nessa época. Então, assim, passando daí, para não me alongar muito aqui, você percebe que eu estou falando há 20 minutos e só cheguei a 5 anos de idade. Mas eu vou acelerar, tá, gente? Eu prometo. Porque toda essa história nós vamos ter no primeiro livro aí que está sendo escrito e nós vamos, num belo momento, lançar. E eu queria também pedir para, se você que está assistindo aí, se você tiver alguma colaboração, se você lembra de alguma coisa que eu não lembre, se você fez parte dessa história, você lembra de alguma coisa, escreve aí embaixo, tá? Comenta aí, fica à vontade, tá, gente? Compartilha, não tem problema não. Nós estamos aqui para bater papo e se você está aí me vendo agora, é porque você é meu amigo, você é minha amiga e eu tenho toda a consideração por você e eu quero te ouvir, sim. Pode falar aí, vamos conversar, tá bom? Parentes, amigos, pessoas que viveram, né, próximo disso também. E além dos meus irmãos, tinha meus primos também, que desde cedo já eram empreendedores e corriam e batalhavam por uma vida melhor. Sempre, né? Essa batalha foi uma característica da família Nantes aqui em Osasco e todas as suas ramificações. Pessoal, eu vou acelerar aqui um pouquinho, mas assim, depois dessa experiência do sorvete, por exemplo, que foi uma experiência legal e marcante, o meu pai começou a trabalhar a vender cândida na rua. E no caminhão, todo mundo conhece, né? O caminhão que vende cândida avulsa na rua. E a gente começou a trabalhar e, de novo, né, seguir o exemplo. Não seguia tanto o exemplo ainda, porque era meio criança e a gente, às vezes, era meio mole, né? Não conseguia acompanhar o ritmo do meu pai, que sempre foi um ritmo
acelerado, enérgico e assim, extremamente decidido. Com 7 anos de idade, mais ou menos, a gente começou essa experiência e foi nesse momento, né, nessa idade de 6 para 7 anos, que nós mudamos do Jardim Padroeira para o conjunto dos metalúrgicos. Né? E uma outra coisa que assim, eu me lembro muito, né, que eu só quero deixar isso registrado, não existe nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de mágoa, nem nada parecido, mas assim, uma coisa curiosa, e eu já falei em outra oportunidade, é que nós ali naquele bairro, nós tivemos apesar de ser um bairro simples, nós fomos profundamente discriminados. E eu estou falando isso agora porque eu lembro que quando a gente foi mudar, eu disse para um vizinho feliz da vida, né? Não, a gente vai mudar agora para o Conjunto dos Metalúrgicos, lá a gente vai morar num sobrado. Tarará. Aí ele me disse assim, mas é o quê? Um sobrado de madeira? Né? Porque como a gente morava no barraco, né? E você percebe a maldade que às vezes existe no ser humano. Mas só que isso também, né? Isso também me serviu de motivação. Então, assim, uma coisa que eu poderia dizer agora para vocês é o quê? Você pode usar todas as adversidades que você tem da forma que você quiser. Ou você usa da maneira positiva, ou você usa da maneira negativa. É você que decide como é que você vai encarar as pedras que você encontra no caminho. Isso poderia ter me derrubado, me traumatizado, enfim, mas graças a Deus e graças a essa formação que a gente teve e a essa estrutura familiar, isso só serviu de motivação. Então, assim, com 7 anos eu comecei a estudar na escola, né, no Gambarini, no Metalúrgico. Mandar um abraço para todos os amigos, os colegas daquela época, professor Odete, na primeira série, né? Beijo para a professora Odete. Inclusive, eu queria aqui agora registrar o meu pedido de desculpas, né? Quantas vezes eu, menino arteiro, dava trabalho para a professora Odete e para várias outras professoras seguintes. Mas eu queria dizer que vocês fizeram também parte dessa construção, fizeram parte da minha história e todo o meu agradecimento vai aqui à professora Odete e depois, fechando a 4ª série, a professora Cida, a professora Rosilane, e eu tenho certeza que quem é do metalúrgico aí lembra bem dessas professoras. E essas duas professoras especialmente, a Rosilane e a Cida, foram as professoras que me entregou ali o primeiro diploma, né, que foi o diploma da 4ª série. Então, a gente também foi um momento muito especial, né, porque eu lembro desse momento já com vários amigos, né, um grupo de amigos, já alguns deles, como o Fred, por exemplo, até hoje a gente tem uma relação muito forte. E a gente, né, ali, quando isso? 91, aproximadamente 1991. Grande abraço, beijo grande para todas as pessoas do Gambarini, quem estudou, quem quiser falar, lembrar de alguma história do Gambarini aí, se for alguma história de arte, de travessura, me perdoa, porque criança é isso aí mesmo, criança faz arte e depois a gente vai tomando juízo e vai aprendendo como é que deve ser as coisas. Me lembro também dessa época que o meu pai, e assim eu sempre falo sobre isso para mim também é motivo de muito orgulho. O meu pai, ele me levou para trabalhar em uma oficina, porque ele queria que a gente aprendesse a profissão, né? Talvez na simplicidade dele não entendesse, né, que o comércio que ele estava praticando naquele momento já era, né, uma super profissão. Mas eu lembro que ele me levou na rua César Ladeira, né, e me ofereceu para que eu trabalhasse em uma oficina do irmão José, lá na César Ladeira, de graça, ele não precisaria me pagar nada, desde que me ensinasse o ofício, né, desde que eu pudesse aprender e ele transmitir aquela experiência. Eu me esforcei bastante, eu acredito que no 2º, no 3º mês, eu já tive, o irmão José já me pagou o salário do mês, o salário mínimo na época, pessoa também que eu queria agradecer aqui, toda a gratidão, porque foi quem me deu a primeira oportunidade aí
digamos, né, uma oportunidade profissional. Foi meu primeiro emprego. Passado essa experiência, eu estou chegando aí, né, para a gente avançar. Eu fiz 40 anos recentemente e eu separei essa história em 4 partes. E assim, aí se foram 10 anos. E eu queria agradecer cada pessoa que fez parte dessa história até esses 10 anos. Dos 10 aos 20 anos é uma outra história, né? É uma outra história. Mas assim, muito bonita também. Porque depois dessa experiência nessa oficina de funilaria e mecânica, o meu pai conseguiu um emprego para mim e foi meu primeiro emprego registrado, que foi numa empresa na Avenida Repouso. Vocês analisem. Aí eu tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade, meu pai precisou ir até o fórum de Osasco para conseguir uma autorização do juiz da infância para que ele permitisse que eu tirasse a carteira profissional e fosse registrado ainda com 13 anos de idade. Então, assim, de novo, uma experiência extraordinária, porque eu com 13 anos saía de Osasco e ia trabalhar, e hoje eu falava com o Cassiano, né, um brother, um parceiro que trabalha aqui comigo, eu falava para ele que eu gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. 4 horas era perdido no dia só no trânsito, e eu com 13 anos de idade. Então, ali foi uma experiência extraordinária, mas assim, muito válida também. E todo o meu respeito a todas as pessoas que trabalham e preferem trabalhar, por exemplo, de uma maneira convencional, com a carteira registrada, mas ali foi o meu primeiro registro, e o único também. Depois dessa experiência lá, eu nunca mais tive, né, a carteira registrada, e depois foi só empreendendo mesmo. E eu lembro que mesmo nessa experiência lá trabalhando registrado na empresa, Kogan Arquitetos e Associados, tem uma pessoa que me levou para lá, não vou lembrar o nome dela agora, também tenho toda a gratidão pela oportunidade que me foi dada com 13 anos de idade. Vou lembrar uma hora e vou passar. Mas, enfim, saindo dessa experiência, eu me lembro que depois que eu saí desse trabalho, foi que eu comprei a minha primeira bicicleta, foi que de fato eu tive a primeira bicicleta. E de novo eu vou reforçar, de novo eu vou ressaltar, com 14 anos de idade foi quando eu fui lá na Casa Osasco, na Primitiva Vianco, né, que não sei se, acho que não existe mais, mas era a bicicletaria mais conceituada de Osasco na época, lá na década de 90. E assim, fui lá e comprei a minha bicicleta nova, zero, feliz da vida, com o meu dinheiro, com o meu esforço. E isso não tem preço, né? Porque assim, cada marca, cada momento desse que aconteceu, foi um tijolinho que foi construído nessa história. Então eu fico extremamente feliz pela história ter acontecido dessa maneira. Então, assim, não tem nada para achar ruim, não tem nada para reclamar. Não tem... Por quê? Porque Deus deu a oportunidade da gente viver dessa maneira. E eu sempre digo que a possibilidade de comparar todas essas experiências e comparar hoje como a gente vive e como a gente quer viver amanhã é o que faz verdadeiramente eu ser extremamente feliz pela história que, como ela foi, exatamente como ela foi. Eu acho que ela não deveria ter uma vírgula diferente desses primeiros 15 anos de vida. Então, assim, passado essa experiência, passado a bicicleta, e eu tenho certeza que cada um que está assistindo aí agora, passa na sua cabeça também, né, um filme, como é que foi a sua primeira conquista, como é que foi a sua primeira experiência, sua primeira formatura, enfim. Essa é a minha história. E, pessoal, um golinho de água. Solução para vocês, tá? Bebe uma aguinha aí também. Então, assim, estamos chegando aí lá para os 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu não tive festa de 15 anos, beleza? Então vamos passar direto. Só que eu tenho também uma experiência
que eu gostaria de destacar aqui, que foi uma experiência que foi proporcionada pelo meu primo, pelo meu primo Paulo, pelo meu primo Elias e pelo meu primo Ezequiel. É isso, Paulo. Então eles tinham uma empresa de chinelos e eu fui comercializar esses chinelos lá. Eu me lembro, um abraço, viu? Beijo aí para os primos, que foi uma experiência extraordinária, porque no primeiro dia que eu saí com eles, como é que funcionava? A gente, todos iam até a sede da empresa e saía numa Kombi e a gente saía batendo de porta em porta e oferecendo os chinelos na época. O Edson também, o vizinho, foi um parceiro nosso aí desse trabalho, nessa empreitada. E no primeiro dia eu vendi 9 chinelos. Então vocês percebem, eu não me lembro agora, isso aí foi com 16 anos já. 16 para 17 anos. E eu vendi 9 chinelos. E assim, por que no primeiro dia de um produto desconhecido eu consegui vender isso, né? Pela formação, pelas experiências passadas que permitiram, né, que a gente chegasse aí, já que com 16 anos de idade já tivesse uma experiência. O meu primo Orias, junto com o Paulo, me ofereceram e me financiaram uma moto nessa época que eu também comecei a trabalhar aí, fazia as vendas e trabalhava com a moto nas entregas também, de novo empreendendo, né? O Orias, um abração para o Orias também. O Orias, ele ofereceu essa oportunidade, que era o cargo que ele tinha lá. Então eu vendia e eu entregava, fazia as duas coisas de novo, né, buscando oportunidades, e foi extraordinário, maravilhoso, só tenho boas lembranças. Viu, Paulo? A única má lembrança que a gente teve, pessoal, é até engraçado, né? Seria cômico se não fosse trágico. A única experiência ruim dessa época foi o seguinte: muitas vezes eu saía com muitas entregas para fazer. E tinha um baú da moto, o baú estava cheio. E quando eu saía de manhã, eu saía com um saco grande também, cheio de chinelos. E numa certa oportunidade eu parei na porta da minha casa, não me lembro para fazer o quê, para tomar uma água, coisa rápida. E eu parei a moto, coloquei o saco ali cheio de chinelos, e era um saco preto, entrei, quando eu voltei, cadê o saco? E quando eu olhei lá no fim, né, quer dizer, eu fiquei procurando, quando eu fui ver o saco, o lixeiro, o caminhão do lixo pegou o saco de lixo, jogou fora, e, enfim, foi a experiência negativa que a gente teve nessa época aí. Mas foi muito engraçado também, a gente lembra disso até hoje. Passado isso, eu comecei a trabalhar de moto e acabou a experiência comercial no chinelo e eu fui trabalhar só de moto. E de novo, mais uma vez, eu buscava sempre, né, uma nova receita, uma fonte de renda. E assim, nesse inteirinho todo, infelizmente, eu parei de estudar. E eu voltei a estudar lá no colégio Almeida Júnior, né? Tô lembrando aqui de tantas pessoas e tantos amigos que eu tive a oportunidade de fazer no colégio Almeida Júnior, também lá na César Ladeira. Um grande abraço a todos os companheiros dessa época. E assim, voltei a estudar aí e trabalhando de moto. E aí, eu fiz entrega também na pizzaria Dinali, várias pizzarias aí, provavelmente você dessa região alguma vez já me viu entregar uma pizza aí para você no Santo Antônio, Veloso, Padroeira, Metalúrgico, enfim, toda a região. Um grande abraço a todos os amigos, os parceiros motoboys da época e hoje também, né, que hoje está um pouco mais moderno, mas a luta é a mesma. Então, assim, completados 18 anos, eu ainda de moto, eu sofri um acidente bem considerável de moto e eu fiquei 6 meses afastado, né, 6 meses afastado do trabalho, e aí começou um novo ciclo, uma nova história. A partir desse acidente, que tem a marquinha aqui até hoje, né, eu tenho certeza que tantos motoboys também tem essa marquinha aí, né? Ou ali, ou na perna, ou é um osso quebrado, enfim.
uma categoria que tanto luta, uma categoria que tão importante para toda a sociedade e que infelizmente até hoje é tão pouco valorizado, né? Então eu queria, né, eu lembro desse período, foi um período muito feliz, né? A gente se divertia muito, tinha as privações, né? Mas o motoboy, ele é um guerreiro, né? Todos os dias a força se renova. E hoje eu paro para pensar naquela época, assim, eu não sei como que era possível, né? Tanta dificuldade, tanta superação e tanta felicidade, tanta alegria. Eu vejo como chama aquele personagem lá, o motoboy lá, o Luke faz? Eu esqueci o nome agora. Vocês sabem aí, eu esqueci o nome daquele motoboy. E eu vejo aquele personagem daquele motoboy, é o... esqueci. Esqueci o nome dele agora. Quem lembrar aí me fala. Mas eu vejo aquele cara, assim, ele é meio a característica do motoboy, porque ele tá feliz o tempo todo. O cara é feliz. O motoboy, ele luta, ele assim, sofre pra caramba, chuva, sol, tombo, rola, e ele continua ali firme, forte e feliz acima de tudo, sempre com um sorriso, sempre com uma... E assim, exemplo de companheirismo, né? Exemplo de companheirismo. Onde um motoboy tem uma dificuldade, para 40, e assim, é uma categoria que tem lá, né, os seus defeitos, muitas vezes faz alguma coisa no trânsito errada aí, mas são pessoas ali que são exemplos de luta e de bravura. Minha homenagem a todos os motoboys. Passando essa experiência de motoboy, eu fui trabalhar com caminhão. E assim, de novo, né? O cara fala, vocês devem estar falando, pô, mas que né, sai de uma coisa, de uma loucura, vai para outra. E é verdade, pessoal. Sai de uma loucura, vai para outra. No caminhão era outra doideira, porque era a semana inteira viajando, a semana inteira na rua, na luta. E quando dava para vir, era uma vez por semana que vinha para casa correndo para deixar a roupa, pegar outra roupa e já ir embora de novo. E assim, isso quando as coisas estavam boas, né? Então, essa experiência, né, de estrada, de vida, de vivência, também não tem preço. Foram momentos difíceis, momentos de luta, mas momentos também de muita conquista, de muita felicidade. E eu queria só falar com vocês agora o seguinte: para a gente não se alongar muito, primeiro eu quero agradecer a presença de cada um de vocês nessa sala que a gente está aqui batendo papo. Tá bom demais, eu estou muito feliz de estar podendo contar um pouco, porque assim, muitas vezes a pessoa convive comigo 20 anos e ela não sabe o que aconteceu, não sabe de onde a gente veio. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer de onde nós viemos, como é que foi, como é que aconteceu cada passo, porque essa é a nossa história, né, pessoal? Então assim, a sua história, ela tem um valor incalculável, né? Por quê? Porque ela é sua, porque é a verdade, é onde você foi forjado, de onde você construiu todas as suas experiências. Então, assim, eu tenho certeza que a sua história, ela pode ter tido pontos negativos, só que, assim, foi ali que você se transformou no que você é hoje. E por mais que tenha acontecido alguma coisa ruim, muita coisa boa saiu de lá. E se você olhar cada coisa que às vezes você pensou que foi ruim, você vai extrair dali uma experiência que hoje faz com que você seja muito mais forte do que você era naquela época. Então, assim, essa experiência do caminhão, e eu vou cortar, eu vou encerrar em breve aqui esse bate-papo nosso, e vou... chegou aqui a produção, que o motoboy é o Jackson 5. É verdade, eu lembro do Mark Luke, mas não lembrava do personagem. Ali é o exemplo da felicidade, ele com todos os seus defeitos, ele é feliz, né? Então, pessoal, no caminhão foi uma nova experiência. Assim, o engraçado dessa experiência com o caminhão é que até hoje eu lido com caminhão. Tá? Eu tô aqui conversando com vocês, já viajando no túnel do tempo, e tá passando aqui várias pessoas conversando com a gente. Tem uma pessoa que agora que eu vi aqui de relance, que é a Isabel, minha irmã.
Ela está dizendo assim, também fiz parte dessa parte da sua vida. Comprava sopinha na hora do meu... Comprava sopinha na hora do meu almoço e levava para o nosso grande herói dar para você, que realmente ficou complicado. Ufa, é verdade. É história, né, gente? Nada melhor do que você ter no peito aquela saudade que foi, que assim, ela brotou de uma grande história vitoriosa, uma grande história de sucesso, uma grande história de exemplo. Então, assim, tudo isso se traduz o nosso pai. Nosso pai foi tudo isso e mais um pouco. Abaixo aqui a Slade está falando parabéns, né? História. Essa é a nossa história, né, Slade? Cada um de vocês que está vendo agora esse vídeo, eu tenho certeza que tem uma história muito parecida, porque todos nós viemos do mesmo lugar. Então, assim, a maioria do povo, ela vem da periferia, ela vive na periferia, ela tem uma história de luto, uma história de dificuldade, mas acima de tudo uma história de superação. Por isso que eu acho tão importante que a gente saiba de onde nós viemos. E assim, isso é tão importante que eu lembro que a primeira vez que eu comprei um carro que eu entendia, né, que era um carro bom, um carro, né, bastante caro na época, eu ia lá na porta desse barraco, já não existia mais, só existia o terreno, e eu fui lá aproximadamente 6, 7 vezes, e eu parava lá e eu lembrava, isso que eu estou contando aqui para vocês, eu refletia ali dentro do carro, eu comigo mesmo, para eu saber, para eu lembrar de onde eu saí, como é que foi a minha história, como é o sentimento de quem vive naquela situação, porque isso nos prepara para uma vida, isso nos torna mais humanos, isso nos permite, né, essas experiências nos permitem tratar os outros melhor do que nós fomos tratados. Então a forma com que nós fomos tratados não justifica tratar o próximo diferente de maneira pior, mas sim justifica e credencia-nos para que nós possamos tratar o próximo muito melhor, porque a gente sabe como é ruim ser tratado com discriminação, com preconceito, de maneira torta e de maneira desumana, acima de tudo. Então, essa experiência no caminhão, por exemplo, é muito forte. E assim, hoje eu trabalho hoje a gente tem algumas lojas de manutenção de automóvel e de caminhão também. Eu convivo muito e eu gosto muito dessa convivência com os caminhoneiros, com grandes parceiros, com amigos, né? Que assim a gente nunca se esquece um do outro, nunca se afasta um do outro. Então assim, a gente trabalhou, tinha uma equipe grande de caminhoneiro na época, a gente avançou, depois passamos para carreta, tivemos uma experiência com carreta também, fruto de uma visão do meu irmão Eliseu, e também aqui, né, vale uma curiosidade aqui, eu não poderia deixar de lembrar desse período, porque assim, o meu irmão, ele teve uma visão, viu um negócio novo, e ele queria comprar uma carreta para isso, e a gente entrou nesse negócio juntos, e a gente foi comprar essa carreta do Elinho da Udiaço aqui de Osasco, né, que hoje também é uma história de sucesso, uma história de superação, uma família bonita que assim, sempre trabalhou muito, sempre lutou muito, seu Hélio e os filhos, e construíram uma empresa hoje que é referência no Brasil, né? Comercializam, hoje começaram lá com ferro, com vergalhão, enfim, hoje comercializam muitas coisas e são sucesso, e são modelos também de superação, porque também vieram lá de baixo. E a gente foi comprar ali um cavalinho mecânico, uma Scania 110 dele, que assim, começou a história deles ali naquela Scania também. Né, fez parte da história deles, fez parte do pontapé. E o meu abraço aí a toda a família, né, do seu Hélio, que abrilhanta, né, toda a história do empreendedorismo aqui em Osasco, né? Aqui em Osasco é terra de empreendedor, terra de trabalhador, terra de gente que não mede esforços
para buscar os seus objetivos, para superar as dificuldades, para superar todas as adversidades, e hoje mostra, né? E assim, como eles, tantos outros aqui que são motivos de orgulho para o povo da cidade de Osasco, empreendedores que hoje são referências de sucesso, né, em São Paulo e no Brasil. Parabéns a cada empreendedor, a cada um desses empresários que hoje são exemplos aí. Inclusive, eu queria convidar cada um para falar sobre a sua experiência. Hoje eu convidei para a gente falar um pouco sobre isso o seu Zaboto, que a maioria das pessoas conhecem, né, do posto ali em Ipiranga, acho que foi o primeiro posto em Ipiranga que teve aqui em toda essa região, né, ali no Pombal, no Balão do Pombal. Um abraço, viu, seu Zaboto, para o senhor. E a gente vai trazer o seu Zaboto aqui para falar dessa experiência dele. E junto com o seu Zaboto, eu queria convidar também todos esses empreendedores de sucesso aqui da cidade de Osasco, porque eu dizia para o seu Zaboto hoje que cada um, né, ele, por exemplo, que hoje já com 84, 85 anos, e está lá trabalhando, foi lá, não precisa, né, já tem o seu patrimônio completamente construído e estabilizado, e está lá trabalhando, porque o trabalho para essas pessoas, para esses empreendedores, é um prazer de realizar. Então, assim, em breve nós vamos trazer essa história do seu Zaboto, que é uma história linda, né? Uma história de superação, de sucesso, de respeito às pessoas. O combustível, né? O combustível referência, né, em Osasco, tá lá com o seu Zaboto, as pessoas me perguntam, falam, cara, no seu Zaboto eu sei que, né, tá ali um exemplo de decência, de dignidade. E hoje eu perguntei para ele, eu falava com ele, falava, seu Zaboto, o que o senhor recebeu de herança? Né? Essa aqui é só uma palhinha, né, do que nós vamos colocar nesse bate-papo com ele. Ele disse assim, a minha herança foi uma enxada, meu pai me deixou uma enxada de herança. Então, pessoal, eu vou avançando, por quê? Porque a gente vai encerrar agora essa conversa e nós vamos retomar ela num próximo momento. Porque a gente vai no próximo, pode ser a semana que vem, na outra semana, enfim. A gente vai voltar quando vocês entenderem que a gente deve voltar com o final dessa história, mas eu vou dar um corte aqui exatamente onde? Nessa experiência da carreta, que nós começamos a viajar, Brasil, muitas experiências, e isso foi finalizando em 2003, né? Essa experiência foi finalizada em 2003. Então, eu vou ler aqui alguns comentários rapidamente. Aqui meu amigo Adir, aqui, acabei de ver um joinha do Adir. Lu, parabéns. Fernando, parabéns. Lu, muito obrigado, valeu demais. Daniel também empreendedor, né, Daniel? Desde pequeno, com exemplo e trabalhando duro. É isso aí. A Érica Jales. Érica, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Érica lá de Jales, pessoa querida, amiga. Andréia, valeu, obrigado aí pela presença. Valéria, muito obrigado. Neide Goiás, ó Goiás aí com a gente. Valeu, Neide. Beijo grande para você. Carlos, valeu, meu irmão. Sempre junto aí, o Carlos Baba. Referência também de gestão, referência de visão, uma pessoa que está marcado na história de Osasco, né, pelo seu compromisso com as pessoas, pela sua competência e, acima de tudo, pelos seus resultados. Valeu, meu irmão, por estar sempre junto aí com a gente. Cassiano, valeu, Cassiano, obrigado aí pela sua presença. A Bel tá aqui de novo, sopinha, porque não conseguia, podia... Não... tá! Agora que caiu a ficha, é verdade. A Bel tá falando aqui, é verdade. Da sopinha, pessoal, é que quando eu sofri um acidente, eu arrebentei a cara inteira. Então, assim, e eu queria agradecer todas as pessoas que foram me visitar lá, a visita de cada um de vocês foi extremamente importante. Agradeço, porque eu fiquei esse tempo todo lá parado e fiquei, acho que uns 2 meses, tomando sopa, só que a sopa da minha mãe era muito boa também, então cada dia tinha um sabor diferente, era maravilhoso a sopa.
mas a experiência foi dura, só que também, né, foi válida, foi importante. Eu estou feliz por isso, por ter passado por tudo isso e estar aqui hoje batendo esse papo gostoso com vocês. A Luciana está dizendo que a base familiar faz toda a diferença, e é isso mesmo, pessoal. Vamos valorizar muito a sua família, porque dentro da sua família estão seus amigos, estão as pessoas que sempre vão estar nos seus momentos de dificuldade, aconselhando, ajudando, dando um ombro, dando um abraço, enfim. Edenilson está aqui com a gente. Edenilson, abração aí, valeu por toda a força, todo o apoio. A Juju aqui, Juju, beijo grande, tudo de bom. Slade, eu já falei aqui com ela. Clau, Clau. A Clau tinha falado aqui Jackson 5 também, verdade. Clau, obrigado aí pela força. Juliano, Juliano, muito obrigado aqui pela sua participação, pela sua presença. E live da dupla, né? É isso aí, né, Juliano? Live dia 21 agora de agosto. Vai ter uma super live aí, a gente vai divulgar aqui também. São cantores extraordinários, a gente admira muito. É nosso aqui de Osasco. Junto com essa dupla sensacional, eu queria mandar um abraço também pro Cadu, um cantor também top aqui de Osasco, gente finíssima, parceiro nosso. Mandar aqui um muito obrigado para a Micaele. Valeu. Micaele, oi, tudo bem, Micaele? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bianca, valeu, Bianca. Elaine, muito obrigado. A Aline, oi, Liliana, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente, valeu. A Liliana também faz parte um pouco dessa família aqui, dessa história. Muito obrigado pela amizade de sempre. Watson, valeu, Watson é o nosso MacGyver que resolve tudo que a gente precisa, amigo, parceiro. Chegou há pouco tempo no nosso grupo, na nossa família, mas já desponta aí como uma referência. Osélia, Paranazão. Osélia, estamos contando aqui um pouco da nossa história aqui, Osélia. Robertão, valeu, Roberto. Obrigado aí pela participação. Diana, valeu, Diana. Muito obrigado. Geraldão, GG. Geraldo, obrigado pela audiência aqui, valeu, muito obrigado. Parceirão também, Geraldo está sempre junto aí com a gente. Nosso cliente agora, nosso amigo também, GG Hortifruti. Valeu, meu irmão. O Marcão, comprei muita cândida para minha mãe do caminhão do seu pai. É verdade. A gente, no Conjuntos Metalúrgicos, junto com o Paraná, lá da Rua 5, né, Marcos? A gente era quem fornecia cândida ali para toda a região e ficamos bastante tempo fazendo isso. Foi um tempo muito bom, show de bola. Ajudamos a limpar muita roupa e lavar muita louça aí da galera. Geraldo Teixeira, valeu, meu irmão. Abração, força. Débora, beijo grande, Débora, obrigado aí pela sua presença. Gente, Carlinho, valeu, Carlinho, muito obrigado pela presença. Pessoal, às vezes passa aqui e eu não consigo ver, tá? Então eu tomei algumas broncas aí essa semana, mas assim, eu quero dizer que cada um de vocês que passou aqui, eu falando de vocês, o Joelzão, Joel, ó, beijo no coração, Joel, amigo. Joel, assim, é história também, né, Joel? Joel passou aqui, Joel da farmácia, tá aqui com a gente nessa transmissão, e a gente estava lembrando quando o Joel, ele ensinava vários garotos o ofício, né, da farmácia, o comércio, como é que se fazia. Então, assim, também uma pessoa referência que sempre ajudou muitas pessoas no Conjuntos Metalúrgicos e região. E eu lembro, e a gente lembrava que especialmente quando o Joel contratou o meu irmão Zacarias para trabalhar na farmácia dele, ainda novo, ainda garoto, e o Joel já tinha essa boa vontade, já queria ensinar as pessoas ali, e ensinou quantas pessoas né, viraram farmacêuticos aí, hoje são empresários do ramo de farmácia, graças ao apoio que o Joel deu, assim. Então, assim, o Joel, eu te agradeço aqui publicamente, né, e em nome de todas as pessoas que, de alguma maneira, você pôde ajudar, você pôde inspirar, porque também foi um empreendedor de sucesso do Conjunto dos Metalúrgicos, inspirou muita gente viu no Joel uma referência para empreender, porque chegou no metalúrgico
Né? O Joel chegou no metalúrgico ali, simples, com a mão. Quantas vezes, né, Joel? A gente empurrava sua variante lá e ali, 5, 10 anos depois, o Joel já estava, era carro do ano e rede de farmácia. Foi um exemplo para muita gente. Então, assim, a vida, muitas vezes, ela nos oferece aquilo que nós precisamos no momento. E agora o exemplo, né, que o Joel deu, né, nesse empreendimento dele, não há o que se discutir. Junto com o Joel também, eu lembro aqui, eu ressalto aqui do França também. O França, ele montou um barzinho pequenininho. Hoje o bar do França é referência em Osasco. O bar do França é referência em Osasco. Todo mundo conhece o França, todo mundo conhece o bar do França e assim, é sucesso. Então, parabéns, né, pelo França empreendedor também, que sempre cresceu. Ele só cresceu com o negócio dele. E eu sempre repito e falo muito dessas pessoas, pessoal, porque assim, essas pessoas são quem inspiram, né, todos os pequenos, as crianças, a empreenderem e a gerarem empregos. Então, assim, meus parabéns a todos vocês. Gente, eu vou me despedir de vocês, estou me despedindo, vou voltar com a segunda etapa dessa conversa. Eu queria agradecer profundamente a cada um de vocês, que assim, eu não falei o nome aqui, mas você fez e faz parte da minha história. Eu vou falar da segunda etapa da minha vida, né, passando da fase do caminhão, no próximo vídeo, para não cansar vocês. Mas assim, cada um de vocês tem uma importância única. Para mim, cada um que está aí agora são pessoas queridas e que fazem de alguma forma parte da nossa família, da nossa história. A minha mãe, ela tem algumas amigas, por exemplo, né, que assim, passaram a ser nossos amigos também, e que hoje nós temos, assim, é uma proximidade tão grande, né, que parece a mesma família, parece, né, que são os nossos primos, os nossos tios, as nossas tias, enfim. Eu não vou nem citar nomes aqui, porque, assim, são várias pessoas e pessoas muito queridas, né. E eu agradeço demais, porque esse amor, esse carinho, essa dedicação que cada um de vocês tem com a nossa família, fortalece demais, nos ajuda a passar por momentos difíceis. Tivemos momentos dificílimos, né, nessa história. E assim, graças a Deus, a gente vai superando, né, porque a gente vai olhando para frente com fé e a gente vai superando todas as adversidades. Então, assim, vou me despedir, né, não vou mais cansar vocês por hoje. Vou fechar aqui com a Aline. Aline é uma amiga, né, querida, que a gente estudou, se formou juntos, e é uma pessoa, viu, Aline? Você é uma pessoa extraordinária, que exemplo de ser humano, que eu sempre quero ter por perto, porque ajuda todo mundo, tem um coração do tamanho do planeta, e serve de exemplo, né? Por isso que tantas pessoas te amam, tantas pessoas gostam de você, porque você, na nossa turma, na nossa sala, era uma luz que brilhava sempre, em todos os momentos, para todas as pessoas. Muito obrigado pela sua amizade. A missionária Cláudia está entrando aqui também. Missionária, beijo grande, está sempre com uma palavra forte, né, uma palavra, né, uma palavra ali de conforto para as pessoas, de superação e de fé acima de tudo. Fabião, um grande abraço, meu irmão Fábio, parceirão, já virou amigo também, grande brother, e estamos juntos sempre. Nós somos a solução. Gente, tchau, deixa eu ir embora. Só lembrando que nós voltaremos aí com o final dessa história ou com a continuação dessa história, porque ela não termina nunca. E nós somos a solução, nós estamos juntos. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo e um abraço grande. A minha mãe disse que é para eu parar de falar, viu? Minha mãe falou assim, ó, fica quietinho lá, não acabou aí, se não acabou, você fica quieto. Então eu tô obedecendo. Mãe, beijo. Boa.
Virou. Eu falei, não falei? Que Como fechou, deixa eu ver. Qual a transição? Da foto? A foto feia, né? Eu vou com a foto. Fala um Né? beijo, um abraço lá. Essa dedicação que cada um de vocês tem com a nossa família, muito forte, as pessoas de superação e de fé acima de tudo. Fabião, um grande abraço para o Fábio, parceirão. Nossa, a imagem ficou muito boa. Grande brother, estamos juntos sempre. Nós somos a solução. Gente, tchau, embora. Fala um grande que nós botaremos aí no final dessa história. Vixe, Maria, um monte de gente aqui falou e eu não vi. Nós somos a solução, nós estamos juntos. Muito obrigado. Ô Lu, sabe o que a gente precisa fazer a semana que vem? E um abraço grande. Tá ligado? 51, tá? 51. 51 a gente bateu. 51 Tá, e a gente 900 precisa fazer. compartilhamentos, pô. Então, a gente precisa marcar o nome das pessoas, porque muitas vezes a pessoa repete. Aí eu falo o Joãozinho, o Joãozinho, o Joãozinho. E não fala Joaninha. E não fala Joaninha. Por exemplo, um monte de gente aqui falou aqui, eu não pude falar dela. Sim, já. Ficou bem legal o final. 700 visualizações. Hã? 700 Mentira. visualizações. 720? 670 visualizações. É, muita 61 gente entrou pra compartilhamentos. ver, né? Pode ser assim que as pessoas nem ficaram, mas muita gente Elas entrou pra ficaram em ver. média 8 minutos. É, isso aí. Tá aqui, eu vi aqui no registro. Em média ficaram 8 minutos. Isso no YouTube, esses 8 minutos. Vê daqui também. Quem é já? Minha mãe. Oi! Oi! Nossa, vai que já vem Minha mãe falou que tá que continua. Tá aqui no Face. Mas já saiu, já não acabou?